Criando jogos com a Unity, aula 4, com Emerson Bastos. Fala, galera digital! Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui da Iron Monkey Games Studio para falar sobre desenvolvimento de jogos. Aqui na pegada do Punho de Ferro, que eu tô assistindo, tô achando bem legal. Antes de darmos sequência e início à nossa aula aqui, eu quero apresentar a vocês o canal do Zine Expo. Para quem ainda não conhece, é um grupo de desenhistas independentes de quadrinhos, mangá, e quadrinhos de uma forma geral, muito bacana. Eles têm um canal no Facebook, tem no YouTube também, procurem lá, Zine Expo canal no YouTube. Eu botei o link aí embaixo também, vocês podem ver. No YouTube vocês vão ver, além do trabalho que eles fazem, técnicas de criação de quadrinhos, ferramentas utilizadas, além de entrevistas que eles fazem com outros criadores independentes. Muito legal, acho que vale a pena. Quem não conhece ainda, eles aqui no Rio de Janeiro fazem parte de uma série de eventos de anime, e vale muito a pena vocês conhecerem. Caso não conheçam, vê aí, Zine Expo canal, bacana. O que nós vamos falar hoje? Vamos lá. Bom, hoje eu vou abordar o Sprite Tools, uma ferramenta de criação de sprites da Unity. Falei um pouquinho de um deles na aula anterior, eu vou repassar por ele e eu vou comentar os outros dois tipos que tem, que são bem poderosos para a criação de vários recursos da Unity. Vou falar um pouco sobre algumas técnicas, entre elas, além de falar um pouco mais da física, né, como implementar outros tipos de física em 2D, algumas técnicas de iluminação que também são bem legais, e vou fechar o vídeo falando sobre uma introdução aos componentes scripts para a criação de uma série de eventos enfim, quase tudo é feito com scripts na Unity, e nós vamos ver um pouco, vamos começar a entender um pouco como é que ele como é que se conecta aos Game Objects, para a gente dar sequência lá. Então, preparados? Vem comigo! Na aula de hoje, como eu comentei, vamos falar sobre três aspectos importantes que vão aí estar fechando essa nossa introdução aos principais componentes, né, as principais estruturas que compõem a Unity. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui com o Startar Minha Unity. Gato miando. De praxe aqui, eu vou criar aqui o new, né? Vou escolher um projeto 2D, tá? Embora a gente possa modificar isso por dentro da Unity, mas como eu já sei que vou iniciar com um projeto 2Dzão aqui, deixo tudo como tá. Vou dar um nome aqui do meu projeto, Gato Mia Unity aula 4. Pronto. Já vai estar esse projeto ele já vai startar com uma câmera ortogonal pra gente. A gente não vai precisar fazer nenhum tipo de mudança aqui. Olha lá, a câmera está aqui posicionada. Essa minha perspectiva aqui, ó, se vocês lembram, aqui em layout, tá? Eu criei até uma versão nova aqui, ó, Tail versão 2, que já me dá a câmera e a visão da câmera e a visão do game aqui ao mesmo tempo, né? Lembrando que para vocês, né, a Unity vai startar basicamente com essa cara aqui, mas querendo modificar o layout, basta vir aqui onde tem o Default, mudar aqui para uma versão que queira, ou modificar essa versão aqui e clicar aqui em salvar layout,
ele vai perguntar um nome, vocês deem um nomezinho, caso queiram modificar as janelas aqui de posição. É uma forma legal também de dar uma organizada e deixar a cara da Unity mais confortável para cada um. Então, eu posso começar com ela assim mesmo como tá. Estender aqui, ó. Temos uma câmera ortogonal. Então vamos lá. Para começar, eu falei sobre o Sprite Tools, né? O que são os Sprite Tools? Na verdade, são as ferramentas que compõem a criação de sprites. Eu já tinha falado na aula anterior um pouquinho sobre o primeiro deles, né? Que é o Create Sprite, que basicamente ele é bem simples, né? Eu tenho aqui uma pastinha. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é o projetinho meu. Eu tinha criado aqui na pasta da Unity, elementos 2D. Bom, o primeiro deles, vamos brincar aqui. Vamos supor que eu quisesse importar um desenho, né? Para relembrar só o que tínhamos feito. Eu venho aqui na minha pasta. É sempre conveniente aqui na aba de projeto. É sempre conveniente a gente criar pastinhas para deixar tudo organizado, né? Vamos ter esse costume. Vou criar uma pasta aqui chamada de Sprites. É sempre legal, né? Manter tudo organizado. Já desde o início, para a gente depois não ter que lembrar dessas coisas aqui. Criei uma pastinha, entrei nela, Sprite, e agora eu vou fazer o seguinte. Vou importar um novo asset. Deixa eu só organizar aqui. Deixar as minhas pastinhas todas aqui. Eu posso tanto importar, como se eu quisesse, né, eu podia arrastar o meu... Aí, minha gata tá... Só um segundo, deixa eu botar minha gata aqui pra fora, que senão ela vai querer escrever código comigo e não vai dar certo. Vai lá, gatinho. Depois nós começamos. Bom, fechei aqui a porta. Agora estamos mais tranquilos aqui. Para importar um asset, eu posso tanto vir aqui na minha janela de projetos, clico aqui em novo, importar novo asset, venho aqui e escolho a imagem que eu quero. Por exemplo, o Bubble, eu criei uma bomba conceitual aqui, eu vou importar esses dois, né? Deixa eu ver aqui, ele não me deixa importar ao mesmo tempo mais de um projeto, né? Importei minha bomba conceitual aqui. E se eu quisesse arrastar para dentro da Unity, eu poderia? Aí, beleza, eu posso usar o Explorer normal, cliquei com o Ctrl, arrastei, ele trouxe mais carinhas para cá. Desde que seja para dentro da aba de Project, não tem problema. O que pode dar chabu, né, é o que eu tinha comentado de fazer isso lá fora pela janela do projeto, enfim. Que a Unity precisa linkar esses elementos por dentro da Unity, aí fazendo por fora a gente pode não estar garantindo essa integridade, mas daqui para cá tranquilo. Então aqui arrastei um elemento de água, um bubble, aqui, uma bomba que eu fiz aqui no Inkscape, o bubblezinho que eu tinha importado lá do asset de uma aula passada aí. Bom, essa aqui é a forma mais basicona que a gente tem para criar sprite, né? Uma vez que o projeto, lembrando que se o projeto ele foi configurado como um projeto 2D, automaticamente os sprites já são importados como sprites. Aqui, ó, sprite 2D e UI, né, que é de User Interface. Aqui vão ser elementos de interface ou os sprites normais de jogo. Uma outra forma de fazer isso, foi o que eu tinha comentado na aula anterior, eu posso, aqui na minha janela de projeto, clico com o botão direito, venho criar sprite, aí eu tenho uns elementos primários aqui, ó, quadrados, triângulos, diamantes, hexágonos, círculos, polígonos. Posso escolher qualquer um desses aqui. É só uma imagem representativa. Eu posso dizer aqui, ó, meu sprite. Vou dar um nome para ele. Dei o nome tudo com caixa invertida aqui. Meu
dei um nome para ele. E aí, esse aqui é um elemento primitivo da Unity, pode ver que é um quadrado, né? Normal. E que eu posso futuramente modificar a imagem dele por qualquer imagem que eu tenha colocado no meu projeto, né? Então, por exemplo, aqui nesse meu quadradão, quando eu clico nele aqui na janela de Inspect, em Sprite, o nome do Sprite é aqui um círculozinho. Se eu clicar nesse círculo, vai me dar acesso a todas as imagens e elementos que foram importados aqui para dentro da Unity. Tem algumas aqui que faz parte aqui do projeto, aqui ó, tem um widget, botão e tal. Enfim, posso escolher qualquer um deles. Vê que quando eu clico ele já substitui ali, né? Em qualquer um desses aqui eu posso fazer a mudança pro meu elemento principal. Vou deixar ele aqui como nome. Aquele mesmo tinha. Esse aqui ficou morto, né? Ficou sem sprite. Deixa eu dar um ando aqui para voltar como estava, fica mais fácil. Pronto. Olha lá. Isso aqui é legal, né? Alguém pode estar se perguntando, pô, mas por que eu vou usar sprites sem desenho nenhum? Isso aqui é muito bom para em situações em que a gente está criando o conceito do jogo. Eu quero criar os testes de colisão, as animações. Animações que eu digo vamos supor que isso aqui fosse uma plataforma, por exemplo, que ficasse se movimentando para direita e para esquerda, né? Seria uma animação. Essa animação tem que ser condizente com a área da minha câmera, para não ir embora direto ou não voltar antes do momento que eu quero. É uma animação, então eu posso fazer todas essas combinações e adicionar esses comportamentos aos esses elementos primitivos, como esse quadrado aqui, que eu dei uma estreita nele. Se eu quisesse criar um outro aqui, ó, vou criar um outro aqui com formato de hexágono. Vou chamar aqui de herói. Vamos supor que isso aqui representasse o meu personagem principal. Tá? E depois eu posso substituir esses elementos. O legal é isso, que eu posso mudar a cor também, ó. Posso botar aí vermelho aqui, outra forma, verde. Então, isso aqui é bacana para a estrutura conceitual do jogo. E até juntar com outros elementos para fazer um bloco maior, né? Eu tinha falado dos prefabs na aula anterior. Eu posso fazer isso aqui, eu posso criar uma série de recursos usando só essas primitivas e depois substituir. É muito bom para quando a gente não tem os desenhos prontos ainda, mas já quer começar a ter o jogo montado, pelo menos uma boa parte dele trabalhada. Isso aqui é uma técnica bem legal para se trabalhar, né? Além dessa, né, a dos sprites em si, né, que eu já carreguei lá a imagem, aí trazendo para cá ele já carrega a imagem automaticamente. Um fato curioso, que mesmo a imagem minha aqui, ó, Bubble, que é a imagem que eu trouxe, olha o que eu posso fazer. Eu posso trocar o desenho dele, porque ele se comporta exatamente igual como qualquer outro elemento. Então, da mesma forma que eu pude fazer isso com o primitivo, de trocar a imagem dele, eu posso fazer isso com uma imagem que já exista. Eu vou estar referenciando uma outra imagem como representação visual daquele sprite, né? Então eu posso fazer da mesma forma. Bom, também na aula anterior eu tinha brincado com algumas plataformas. Eu tinha criado uma série de plataformazinhas, né, trazendo esses cubinhos aqui, que eu também importei lá do Assets da Unity. Eu vou importar eles para cá, uma série deles. Peguei 11, vou pegar, tá bom, vou trazer esses 11 quadradinhos para cá novamente, né?
cada um deles eu posso estar posicionando eles aqui, né? E aí vem a pergunta. Bom, essa é uma forma de você poder criar a plataforma, de poder criar sprites, etc. Só que existe uma outra forma que pode ser um pouco mais interessante e até para o próprio mecanismo da Unity, ele pode ser interessante por questões de recursos. Observem que eu tenho vários desenhos aqui, né? De uma forma ou de outra, esses desenhos, a Unity precisa carregar eles em memória, né? Já que eles estão presentes aqui, quando eu trouxer eles para cá, em algum momento a Unity tem que fazer isso. Por mais automatizado que ela seja, ela está fazendo uma série de loads aqui nesses elementos para trazer para a memória, para fazer a utilização dele, etc. Ainda que sejam imagens muito pequenininhas e que, né, cada cubinho desse aqui, ó, tem, clicando aqui embaixo, tem mais ou menos, ó, 9K, 9.8K cada um desses cubinhos aqui. São cubinhos 100%, com fundo transparente e tal. Existe uma outra forma que a Unity permite que a gente possa importar imagens e recortar essas imagens internamente para que cada pedacinho recortado represente um sprite. Quem aí que trabalha com jogo ou que enfim, participa, né, desse universo de criação de jogos, nunca ouviu falar de sprite sheets, né, ou folhas de sprites, né? Eu dei uma buscada aqui na internet e de forma muito rápida eu achei vários deles aqui. Muita gente usa isso aqui para fazer joguinho na própria Unity. Aí, ó, no Google, dei uma buscada aqui, ó. Aqui, vou dar uma ampliada aqui para melhorar a visualização. Aqui, ó. Isso aqui seriam os sprite sheets da Morrigan, do jogo Darkstalkers da Capcom. Olha que tem uma série de desenhos, né? Alguns estão até quebradinhos aqui, que vai ser o que eu vou falar em seguida. Mas você tem várias sequenciazinhas com personagem, cada personagem numa posição diferenciada e tal. Tem um outro aqui também, bem interessante. Aqui do Samurai Shodown também, jogo da SNK. Olha lá, cada spritezinho numa posição diferente, né? Isso aqui é um sprite sheet. Muito utilizado em jogo porque nesses arquivos você tem um único arquivo que contém toda uma série de sequências de imagens. E como vocês já podem perceber, né, muito utilizado para fazer animação. Cada personagem numa posição diferenciada e tal para fazer. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente transforma isso num arquivo de sprites certinhos, cortadinhos para a gente poder trabalhar? A Unity tem uma ferramenta muito bacana que permite que a gente possa fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou importar para o meu asset. O que eu fiz? Aqui, ó, eu já criei de propósito. Abri o Photoshop. Não era o Photoshop que eu queria abrir, mas tudo bem. Aqui, ó, eu criei depois eu vejo isso. Eu criei aqueles mesmos tijolinhos em separados. Eu botei todos eles, né, pelo menos a maior parte deles, num arquivo único com fundo transparente. Coloquei eles aqui. Não me preocupei em colocar eles certinhos, tá? Eles não estão alinhados
tampouco a distância entre eles está certinha, tá? Só para mostrar para vocês que isso não necessariamente é obrigatório. Eu só coloquei eles todos, organizei num arquivo. Vamos supor que isso aqui fosse o meu arquivo de tiles de grama, por exemplo. Tiles de terra com grama. Desse um nome condizente com os tipos de arquivos que estão aqui dentro. Então, juntei tudo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou importar esse cara para onde? Ou arrastando, ou dando um create, um import new asset, na verdade. Vem aqui, ó, peguei ele, trouxe para cá. Aí ele me trouxe esse arquivo aqui para dentro. Notem agora uma coisa que é importante, tá? Cada um desses arquivos aqui é um arquivo para uma imagem. Olhando aqui, né, eu estou clicando na aba de projetos, um arquivo, uma imagem, um arquivo, uma imagem. E olhando aqui, ó, na aba do Inspector, eu tenho, além do tipo da textura, que como eu já falei, né, é padrão para jogos 2D, ser desse tipo aqui. E aqui embaixo, no Sprite Mode, o modo Sprite, ele diz aqui, ó, Single. Os mais interessantes aqui é o Single e o Multiply, tá? Multiply não, é Multiple, né? São os dois mais interessantes. O polígono eu achei meio bobinho, não curti muito. Ele basicamente você pode facetar um sprite dentro de um polígono, né? Com tantas faces, tantas arestas quanto você quer, não achei legal não. O mais bacana são esses dois aqui, ó, Single e Múltiplo. Imagens únicas, né? Single. No caso de arquivos de imagens que contenham mais de uma imagem, ou que um arquivo que você queira extrair pedacinhos separados de uma imagem grande, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, dos tijolinhos, eu vou escolher Multiply, múltiplos, pronto. Ao escolher o tipo múltiplo aqui, novamente, só para recapitular, né, isso aqui é uma informação que me diz quantos pixels condizem com uma unidade de Unity. Aqui no caso estou dizendo que cada uma unidade da Unity, que equivale a 1 metro, vale 100 pixels da imagem, só para a gente ter uma noção de escala. Tá? Isso pode ser modificado, mas eu vou deixar com 100, já tá bom. Múltiplo, 100, o resto aqui não faz muita... no momento pra gente não faz muita diferença. Aí eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, Sprite Editor. Ao clicar nesse botão, a gente vai perguntar se realmente eu quero ativar esse efeito, esse recurso, né? Clico em Apply, ele vai me abrir esta janelinha aqui. Essa janela nada mais é do que a imagem dos nossos tijolinhos. Eu posso dar uma ampliada aqui, ó. Esse aqui que acho que é o zoom. Aqui, ó. Posso aumentar um pouquinho. Tá aí. E aí, a partir desse arquivo, eu posso sair fatiando as imagens. Quais são os modos que eu tenho para fatiar? Bom, primeiro, eu tenho o manual. Simplesmente clico numa área qualquer do mouse, botão esquerdo dele pressionado e tá vendo que abre uma gradezinha? É só fazer isso, soltar, pronto, ele já recortou. Olha aqui, ó, quando eu recorto, ele já reconhece esse corte como sendo um corte válido e me dá um nome, uma sugestão de nome aqui, né? Ele se baseia no nome original do arquivo, no meu caso aqui tiles, né? Tijolinhos, e bota aqui 0, porque foi o primeiro. 1 vai ser o segundo, 2 o terceiro e assim por diante. As dimensões do meu corte, aqui na verdade aqui é a posição XY da posição que eu cortei, e aqui W, né, que é de width e height, que é a largura e a altura do meu desenho, né? Aqui são as coordenadas XY do meu corte, baseado no ponto inicial onde eu cortei.
E aqui as bordas, né? Lateral, de cima, baixo, direita e esquerda, top e bottom, né? De cima, embaixo, esquerda e direita. É como se fosse para quem mexe com CSS, seria o padding, né? A distância entre a borda e a área para fora, né? E aí eu posso fatiar os outros desenhos. Conforme eu for clicando, ele vai me recortando cada um deles. Eu posso reposicionar, assim como eu posso escolher outras posições aqui que eu quero. E aqui no meio, veja se vocês conseguem ver, ó, tem um cubinho aqui, um círculo, né? Esse círculo é o pivô, é o ponto origem de onde essa imagem vai fazer uso para rotacionar. Por exemplo, aqui, ó, pivô no centro, essa imagem giraria para o centro. Pivô na ponta, ele vai girar usando essa parte aqui como um pivô. Eu posso escolher automaticamente aqui, ó, pedir para ele posicionar o pivô de acordo com o meu corte. Ó, pivô na esquerda, pivô em cima à esquerda, aqui no cantinho, pivô à direita, lá de cá, ou o custom, que foi esse que eu estava fazendo agora, né? Então posso adicionar, posicionar o meu pivô de eu bem entender aqui. Uma vez que eu tenha feito isso, não preciso fazer para todos, né? Só aqueles que me interessam. Recortei, fiz tudo que eu me interessava aqui, né? Esse aqui é o padding, deixa eu botar para cá. Eu posso mudar aqui também. Largura, altura. Uma vez que eu tenha posicionado as minhas imagens, eu quero recortar elas assim. Marquei esse. Aqui, é o 0, o 1 e o 2, olhando aqui para baixo. Ou o nome que eu quiser, né? É cubo cheio, cubo quebrado, cubo com 2, enfim, o nome que vocês quiserem que faça sentido para o que vocês estão criando. Eu venho aqui em Apply, clico, automaticamente, vou só fechar aqui, automaticamente, olha o que ele faz. Esse aqui é o meu arquivo de imagens, né? Aquele que inicialmente eu importei para cá. E quando eu clico aqui nesse íconezinho, olha o que ele faz. Já me mostra todos os sprites que foram recortados dentro desse arquivo. E para usar eles, basta eu clicar e arrastar para a cena, como se fossem os arquivos em separado. São instâncias daquele arquivo. Qual é a vantagem e desvantagem? Novamente, uma questão de organização, né? Eu tenho aqui um arquivo onde eu posso extrair todas as imagens que me interessam. E aqui eu tenho as imagens todas elas em separado. Lembrando que para Unity, ela aqui no caso é um arquivo um pouco maior, mas aqui ele tem 1.6 MB, o tamanho dele total, né, por causa do corte que eu fiz. Ele tem 645 por 642, o tamanho dele todo. E aqui eu tenho vários arquivinhos separados aqui, né? Cada um deles separadinho para fazer a mesma operação. Por questões de organização, isso aqui é melhor. Inclusive na documentação da Unity, eles dizem que é mais proveitoso sempre que possível trabalharmos com arquivos assim do que em separado. Obviamente que arquivos que façam sentido, né? Não vamos fazer que, como eu mostrei aqui, né, existem alguns styles. Se vocês procurar aqui, isso aqui já é bem extenso, tem muita imagem de animação. Mas agora imagina o terror que seria se todas essas imagens aqui fossem arquivinhos separados. Imagina para vocês organizarem isso. Até para achar as imagens,
é complicado, né? De repente na busca, na hora da carga, você trouxe quase todos, esqueceu 2 intermediários. Aí só vai descobrir isso tempo depois, quando você olhar o teu jogo pela 10ª vez, que você vai notar, aquela animação ali tá meio cortada, porque você de repente esqueceu 2 ou 3 spritezinhos. Um arquivo desse tipo aqui é mais interessante, né? Facilita mais a organização. E vale a pena vocês, por sprite sheet, né? Ser por, aqui no caso, por exemplo, sprite sheet de um personagem. A Morrigan seria outro sprite sheet, no caso aqui do Samurai Spirits, eu esqueci o nome dos personagens. Pô, eu gostava de jogar com a japonesinha que tinha águia na mão, esqueci o nome dela. Bom, enfim, Haomaru é inesquecível. Genjuro Haomaru. Né? Mas imagina, né? Cada arquivo com a sua, né, dentro do seu domínio, ali, cada arquivo para cada coisa. Mas vamos supor que, deixa eu apagar essas imagens aqui, que eu vou alterar o nosso spreadsheet lá. Vamos supor que, putz, não era isso que eu queria. Eu posso modificar? Pode. Eu clico aqui novamente. Eu tanto posso adicionar, como posso remover. Lembrando que sempre que eu der o apply, ele vai substituir a versão atual pela versão nova dos cortes, né? Então toma cuidado com isso. Mas mesmo assim, mesmo eu fazendo isso dessa forma, aqui nós só temos 16 imagens, né? Meio sacal, né? De estar fazendo isso com 16 imagens, hein? Ainda mais se for como esse caso aqui, né? Imagina estar recortando manualmente cada um desses sprites. Dá-lhe saco, né? Não rola. Teria uma forma mais automatizada de fazer isso? Tem mais de uma forma. Vamos lá. Vamos supor que eu quisesse recortar esses desenhos aqui de uma forma mais automatizada. Aqui em Slice, aqui no cantinho, quando eu clico no Slice, ele me abre essa janelinha com algumas opções. No tipo, ele tem aqui automático, grid by cell size e grid by cell count. Tá? Esses dois aqui são um pouquinho semelhantes, mas eu vou falar deles dois. E o automático, que é automático. O que o automático faz? Por exemplo, eu só vou terminar de falar isso aqui, aí eu falo em seguida o que ele faz. Eu vou escolher aqui automático, o pivô, vou pedir para ele manter o pivô no centro. Vou pedir aqui para ele deletar os pré-existentes, né, para não confundir com o que já fiz aqui. Ele vai fatiar para mim automaticamente. Olha o que vai fazer. Ó. Cliquei, olha o que ele fez. Não sei se dá para vocês perceberem, mas ele cortou certinho em cada um dos meus cubos automaticamente. Lógico que ele deu nomes padrão, né? Tile 1, 2, 3, 4, por aí vai. Eu posso trocar isso. E todos eles com o pivô no centro. Olha que maravilha. Automaticamente ele cortou. Aí se, por exemplo, a imagem não estiver muito bem cortada, pode acontecer. Eu importei de teste um outro arquivo que eu fiz, só que eu não percebi que quando eu apaguei, né, a pintura, ficaram umas falhazinhas. Se o corte ele analisa todo o arquivo, né? Ele vai buscar aqui, ele faz o reconhecimento de pixels. Se ele encontrar um pixel, ele marca ele. Se você tiver aqui um pixel perdido aqui, ele vai marcar aquele pixel. Então, quando eu fiz, eu vi que tinha uns quadradinhos perdidos aqui. Pô, por que tem quadradinhos perdidos? Quando eu ampliei, eu vi que tinha muito de levinho, eu não tinha apagado direito. Então, ele também marcou aqueles carinhas. Ou você simplesmente deleta aquela marcação que você não quer, né? Ó, deletar é simples assim, é marcar e deletar, né? Selecionar e deletar. Posso arrastar, colocar em outro lugar, renomear, ou fazer isso ou corrigir o arquivo original, né? Tirar as manchas e tal. É sempre bom trabalhar com, isso é um macetinho, né? Quando trabalha com transparência assim, nem sempre dá para perceber pequeno lixo, né, que possa acontecer de você estar pintando e tal, e
deletando, é sempre bom você trabalhar com duas cores básicas, né? Trabalhar com uma cor branca para fazer o contraste, né? O branco e o preto. Se no branco e no preto você não detectar ponto nenhum, provavelmente sua imagem está limpinha, né? Que aí fica fácil de localizar caso tenha algum lixinho de pintura e tal. Mas olha só, essa aqui é uma forma legal, né? Automaticamente ele já me fatiou todos os desenhos. E aí, para completar a brincadeira, eu vou dar o apply aqui. Olha o que ele fez. Ele já adicionou ao meu imagem todas as imagens cortadinhas. E eu posso brincar aqui de estar conectando elas e fazendo o meu cenário, etc. Bem simples, né? Uma outra forma de fazer isso. E aí, essa outra forma, ela vale mais para quando você tem os desenhos posicionados certinho, né? Se você sabe que a sua imagem ela está fatiada e as distâncias estão todas seguindo um padrão certinho, você pode utilizar os outros tipos de corte. Tem aqui o Grid by Cell Size, né? O que ele tem pra gente? Ele vai fatiar essa imagem grandona aqui, obedecendo esses tamanhos aqui, ó. 64 em 64, né, no X no Y, isso aqui são em pixels, tá? Dizendo o offset, onde ele parte, né? 0,0 seria, mas enfim. Usando aqui o slice, então se eu quiser fazer o corte, o offset ele vai partir lá da parte de baixo, daqui de baixo, e esse aqui obedecendo, né, a largura em X e a altura em Y. Ele vai fatiar isso até o final do arquivo, vai ficar repetindo isso até chegar no topo. 64.5. Ah, só aceita o número inteiro também, ó. Vou botar aqui 64 por 64, como estava antes. Inclusive, me parece que ele faz o reconhecimento das imagens também, tá vendo? Tanto que ele não cortou onde não tinha nada, embora aqui ele tenha cortado. Acho que como ele detecta onde tem imagem, ele automaticamente faz ele faz o slice, tá vendo? Até uma coisa que eu não tinha me ligado antes. Ele só faz o slice onde realmente ele detecta a imagem. Então, se isso aqui for uma imagem toda pintada, aí ele vai fazer certinho. Depois, lá do início, começar a cortar até o fim, né? Porque aqui, onde ele não detecta a imagem, ele não faz o corte, tá vendo? Se eu botar bem pequenininho aqui, ó, 32 por 32, olha lá. Onde não tem imagem, onde tem, ele detectou provavelmente um pixelzinho aqui, ó. Olha lá. Pequenininho, mas pegou. Aí ele já fez o corte do cubinho. Mas aqui, onde ele não localizou a imagem, não fez, né? Até para diminuir um pouco a quantidade de laços que ele tem que fazer para caçar isso aqui. A diferença desse tipo... Então, isso aqui, simples, né? Tamanho da imagem, né? Altura, no caso X aqui, largura, e o Y, altura. O offset, né? o X e o Y, de onde ele vai começar a fatiar. O pivô, onde ele vai posicionar, né? Em cada um desses pedacinhos aqui, o pivô. E o padding aqui, né? É a distância entre eles. Se eu botar 5 aqui, ó, olha o que vai fazer. Olha lá. Perceberam aqui? Ele cortou, mas ele colocou uma borda de espaçamento entre cada um das facetas. A diferença desse carinha aqui pro tipo cell count é que aqui eu, no caso, eu vou dizer quantas linhas e quantas colunas. Só isso. O offset aqui zerado, ó, quantas linhas e quantas colunas. Uma linha e uma coluna. Cortou um blocão só. Olha lá. Um blocão só. Uma linha e uma coluna. Eu quero cortar isso entre duas colunas e uma linha, né? De row e column, né? Então vai cortar aqui no meio, mais ou menos. Olha lá. Cortou no meio. Meu cell padding aqui tá com 5, vou botar 0 aqui para ficar. Olha lá. Cortou no meio.
Quero cortar em 4, 2 linhas, dois rows, né? 2 linhas, 2 colunas. Olha lá, cortou em 4. A diferença desse para o outro é basicamente isso. Um, você especifica o tamanho das imagens que você quer. Lembrando que ele basicamente ele faz uma varredura do corte. Esse aqui provavelmente não deve ser muito diferente não. Eu vou botar 32 por 32. Vamos ver aqui, ó, como é que ele vai se livrar. 32 por 32. Ó, mesma coisa, tá vendo? Eu botei 32 por 32, mas ele começou a fazer o corte, ele demorou até um pouquinho para finalizar. Ele tentou reconhecer as coordenadas onde as imagens se encontravam, viu que era só aqui no meio e aí começou a fazer o corte a partir daqui, não lá de cima. É que ele usa o fundo como para entender, né? Transparente, não tem imagem, não tem por que eu cortar, né? Não vai ter nada para aparecer. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Acho que eu tinha separado uma imagem aqui interessante. Aqui, reverte. O reverte simplesmente ele volta atrás e não corta nada, tá? Eu tinha uma imagem aqui dos gatinhos. Aqui, ó. Vamos fazer com esses gatinhos aqui, ó. Esse corrida dos felinos aqui. Aparentemente eles estão, né? Aparentemente cortados de forma próxima, né? De forma que dê para fazer um corte automático. Vamos brincar lá. Vou pegar esse cara. Quais são os passos? Importei aqui no meu Inspect Sprite Mode, Multiply, clicar aqui no Sprite Editor, Apply, os gatinhos aqui. Aí eu vou fazer o corte automático, por exemplo, automático, slice, ele já cortou. Aí notem que ele cortou, mas cortou cada gatinho na posição certinha dele, tanto que tem alguns que estão um pouco menores, né? Vou me basear nesse gatinho aqui que é o maior, vou fazer um corte igual para ele, com todos com o mesmo tamanho. Aqui 491 por 198. Vou aqui no slice, vou pedir para ele fazer o corte por tamanho, 491 de largura por 198. Vou acreditar que o corte seja feito com o mesmo tamanho para todos os felinos aqui, ó. Olha lá. Inclusive, olha que interessante, como aqui ele conseguiu detectar a imagem desde o ponto inicial. Esse gatinho aqui ele cortou, ó, não só esse, né, mas ele cortou os outros também, porque a imagem não está certinha para poder fazer o corte. Isso é bem interessante quando você tiver imagens que foram feitas seguindo uma ordem, elas estão distanciadas de forma igual, então alinhadas certinhos e tal. Aí vai funcionar. Para esse caso aqui do felino, o ideal seria o automático. Posso especificar o meu pivô no centro, no ponto, ó. Cortou todo mundo. Achei interessante, tá bom? Analisei. Se eu quiser, dou um nome para cada um deles. Beleza? Tudo certinho? Apply. Vai lá. E aí ele já me fez todos os felinos aqui, ó. Olha que legal. Já consigo até notar um pouco a animação dele, né? A gente vai estar vendo o controle de animação já na aula que vem, que aí essa aqui basicamente a gente vai encerrar essa sequência de entendimento dos sprites e tal, e aí na aula seguinte vamos começar a ver essa integração com a parte de codificação para dar controle a esses elementos. Vamos começar bem do zero, né, com controles bem básicos, detecção de botões, etc. A gente vai aumentando o nível de complexidade e já vamos aí já alinhando com o nosso jogo. Mas vai ver que é bem simples, é bem legal, né? Fazer esse alinhamento aqui de repente
no olho, né, ou em outra ferramenta, talvez não fosse tão fácil. Bom, passando aqui para nossa próxima etapa, eu havia comentado sobre alguns recursos novos de física, né, e de efeitos de luz, etc. Isso vai ser bem interessante. Eu vou apagar essas imagens aqui. Eu apaguei a câmera também. Mais fácil vir por aqui, né? Deletar. Olha aqui. Na verdade são duas coisas que eu vou mostrar, tá? Vou mostrar mais simples, mais, vamos dizer assim, talvez, obviamente é importante também saber isso aqui. E depois a mais rebuscada. Ó, eu vou aproveitar esse carinha aqui. Vou criar uma plataforma aqui, ó. Eu vou estrategicamente fazer uma cópia desse cara aqui com o botão Ctrl aqui pressionado. Como cada um desses cubinhos aqui tem 100 pixels de largura e cada 100 pixels equivale a uma unidade da Unity, o meu Snap funciona direitinho. Com o Ctrl pressionado, ele se desloca exatamente o tamanho de um cubinho, né? Que eu já fiz de propósito, já para... Esse aqui acho que é o último, né? Beleza. Criei aqui uma plataforma, né? Eu vou só copiar mais esses 4 cabritinhos aqui. Dobrar eles para cá. Eu quero que a plataforma vá até o final. Só dobrando. Pronto. A plataforma é bem grande. Huge. Só para brincar com isso aqui para a gente entender. Eu vou criar aqui um elemento vazio. Vou chamar de plataforma, só para agrupar, fica mais fácil de... Plataforma. Tá. Eu seleciono todos os títulos, todos os styles, né? Clico e arrasto para cima do objeto que eu quero. Ele cria essa hierarquia aqui. Todo mundo debaixo de plataforma, só para ficar mais fácil de eu movimentar essa plataforma aqui. O que o demônio aqui, o eixo dela ficou aqui para cima. Mas, enfim, não importa não. Vou deixar essa plataforma aqui. E aí eu vou pegar essa minha esfera que eu fiz aqui, é bomba. Vou reduzir um pouquinho o tamanho dela. E o que eu vou fazer aqui? Nessa nossa plataforma grandona, eu vou adicionar, eu cliquei aqui na plataforma, vou adicionar um Box Collider. O Box Collider, ele tá, por que ele não está envolvendo todo mundo aqui embaixo? Porque esse elemento aqui, na verdade, o pivô dele, né, quando eu criei um elemento vazio, o pivô dele estava aqui em cima. Então, ele envolveu só o próprio elemento, tá? Embora eu tenha outras coisas debaixo da minha plataforma, cada elemento está aqui embaixo, né? E o meu pivô do meu elemento vazio que eu criei, como dei o nome de plataforma, ele está com o pivô aqui. Então, quando eu adicionei um componente Box Collider, ele envolveu só o elemento invisível, vamos dizer assim. Mas isso não é problema, né? Basta eu jogar ele lá para baixo, para cá. Vou jogar, deixa eu dar um X aqui, aumentar. Isso tudo aqui só porque eu não
pensei muito. Se eu tivesse colocado o pivô no cantinho, ficava mais fácil para poder aumentar isso aqui. Deixa eu ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Poxa. 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Burro, né? Tô olhando pra cá. 23 tá aqui. 23. E no pivô eu afasto pra cá. Essa conta deu certo aqui, certinho, porque o tamanho é em unidades e unidades. E como eu padronizei que 100 pixels é igual a uma unidade, eu botei 23 tijolinhos, 23 unidades, automaticamente o tamanho do Box Collider encaixou certinho, tá? Continha boba, fácil aqui. Bom, criei um Box Collider para minha plataforma. Agora eu vou botar um Box Collider, no caso vou botar um Circle Collider, né? Na minha esfera. Diminuir um pouquinho aqui o raio, só para ficar mais interessante. O que mais eu preciso para fazer essa bolinha cair em cima da plataforma? Só com isso não basta, né? Eu tenho que adicionar um componente de física. Então eu venho aqui em Física 2D, vou aqui no Rigid Body. Adicionei um corpo rígido, né? Vamos dizer assim. Com isso já é suficiente dizer que a esfera vai cair. Até aí, nada demais, né? Ok, que se a plataforma estiver um pouco inclinada, a minha esfera vai rolar. Isso a gente já sabe, né? Não tem nenhum mistério mais pra gente aqui. A gente já está ciente que é a matemática que vai funcionar bonitinha. Bom, e se eu quisesse fazer essa esfera quicar, por exemplo? Eu não tenho aqui no meu Rigid nenhuma informação aqui de kick, né? Essa propriedade de fazer os elementos quicarem, por exemplo, faz parte do material. Assim, não sei porquê, tá? No caso da Unity, acharam que seria interessante fazer isso e não está incorporada ao poder de física associado ao elemento. Então, o que a gente faz? O material, tá vendo aqui, ó, não tem nenhum material de física associado, ó. Physics Material 2D. Ele já está dando a pista do que ele precisa para fazer esse negócio quicar. Se eu quisesse criar um material que me desse o poder nessa esfera para ela poder quicar, eu vou vir aqui em Assets, como padrão, né? Vou criar uma pastinha chamada Materiais. Tendo essa pasta aqui, botão direito, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, Create. Olha aqui, ó. Physics Material 2D. Ele tem Physics Material para elementos 3D. E tudo que for 2D sempre vai ter um 2D associado. Ó. Physics Material 2D. Ao acionar esse cara daqui, ó, ele já dá até um íconezinho aqui. Eu posso dar um nome aqui, ó. Kick. Não sei se... Kickar. Kickar é com Q? É com Q, né? Ou com K. K seria chute, né? Kick. Chute, no caso é kickar de kickar. Você entendeu? Vou botar no infinitivo. Quicar. Aí, aqui no quicar, eu tenho aqui, ó, bounciness, que na verdade é o poder de quicar, e a fricção, né? Seria o arrasto desse elemento em outros elementos. Não vou modificar isso aqui por enquanto, não, para a gente poder ver essas alterações depois. Como é que eu associo esse material à minha bola que não quica ainda? Simples, né? Aqui no Rigid Body eu tenho aqui material, nenhum material associado. Eu posso clicar aqui, arrastar ele para cá, automaticamente ele vai se conectar aqui, ou clicar aqui na bolinha
aqui no Assets, ele já vai me filtrar e já vai achar todos os elementos aplicáveis a esse tipo de material aqui. Eu escolho ele. Ele já está aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Tá com defeito? Não, não tá com defeito não. Olha aqui, ó. Bacana disso é que eu posso fazer isso aqui em tempo de projeto, né? Se eu vier aqui, aqui tá com a câmera ligada. Com a câmera eu não consigo mexer com o mouse, né? Teria que ter ações via script para funcionar. Mas se eu clicar aqui na cena, eu clicar na minha esfera e soltar ela continua, porque o jogo tá rolando ainda. Olha que legal. O efeito da física continua sendo aplicado. E aí, se eu vier aqui no meu bouncing e aplicar um valor, passei para 1, né? Olha o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Acho que o valor é muito alto. Deixa eu ver aqui. Eu botou 5. Talvez 5 seja. Olha, acho. A minha bolinha não tá quicando, homem. Marcha. Vou botar um valor grande aqui, 10. Estou fazendo alguma coisa aqui errada. Oi, já. Bom. Efeito colateral, né? Ele não aplicou. Deixa eu botar para 1 de novo. Enfim, essas coisas acontecem. Não atualizou lá. Olha lá. Mudei para 1, né? Botei 10, a bolinha foi lá para a China. Olha lá. Eu mudei o bouncing para 1, estava em 0, 1, ela começou a quicar. Suponho que ela não vai parar de quicar. Vai ficar quicando para sempre aqui, como se tivesse gravidade 0. Isso é por causa do arrasto também, né? A gente tem que ter um arrasto aqui. E aí são vários elementos de física. Ó, esse drag aqui, acho que drag na verdade é o linear, é o arrasto do vento, gravidade. Se eu tivesse fazer um arrasto, deixa eu ver se ele faria aqui 0.7, para ver se ele vai parar de quicar com o tempo. Olha lá, exatamente o que aconteceu. Eu adicionei para ele um arrasto e ele começou a diminuir esse arrasto de acordo com cada queda dele. Ele não chegou a 0 aqui, mas vê que funcionou, né? A ideia aqui principal funcionou. Ele vai ficar quicando aqui. Talvez via código a gente tenha que forçar ele quando tiver com um valor menor aqui, ele parar de quicar. Mas enfim, funcionou, né? Vou botar um arrasto bem baixo e vai quicar bastante. Cada kick que ele for dar, ele vai aos pouquinhos perdendo mais o kick até chegar lá embaixo no finalzinho. É meio que funcionou, né? Eu adicionei um material com poder de kick e a minha esfera já está obedecendo. Obviamente, se eu dobrar essa esfera aqui, vou aplicar ela para ficar legal. Vou adicionar um peso também, né? Aqui está com a massa 1, vou botar esse aqui com massa 2 e esse aqui com massa 3. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Vale bastante da experiência, né? Por isso que é legal a gente alterar esses valores e brincar um pouco com eles, né? Para fazer experiência mesmo. Essa esfera aqui, que ela tá com massa 3,
Vou aumentar a massa aí para 50. E a escala de gravidade, massa 50 já. Olha lá, esse objeto ele cai mais rápido agora. Ele se tornou mais pesado. Se eu reiniciar a animação, não cai mais rápido não. Esse objeto aqui que tem massa. Ah não, eu não inicializei. Isso é um macete, tá? Aliás, deixa eu explicar isso pra vocês agora. Eu acabei caindo no conto do feiticeiro aqui. Perceberam que a minha Unity ela muda de cor quando eu dou play? Antes que alguém comentasse, pô, deve ser alguma coisa do codec que tá. Não, na verdade isso aqui foi proposital. Quando a Unity está rodando, como está aqui o caso, a gente tem acesso aos mesmos elementos, né? Eu cliquei em um elemento aqui, ó, e está me mostrando aqui em tempo real a mudança no Y, e tem vários valores aqui. Eu posso alterar esses valores, né? Eu posso modificar essas informações aqui. E ao modificar essas informações, para fazer teste, né, por exemplo, se eu desse lá massa 50 para minha esfera, massa 10 aqui, massa 50, massa 100, essa esfera aqui, ó, ela tende a cair com mais velocidade do que os outros elementos. Se eu mudar aqui a escala de gravidade para esse elemento aqui, olha como é que ele já caiu com mais fervor aqui do que as outras esferas. Acho que ele está subindo, né, cada vez mais. Aí eu vou botar um arrasto de 5. Ele já... Essa brincadeira aqui, né, eu estou fazendo ela, mas com a Unity rodando. Só que imagina que eu fiz um monte de alterações aqui, mudei a cor, estou fazendo vários testes, né? Esses números para mim vão ser importantes para aplicar. Só que aí eu percebo que, pô, legal, fiz um monte de alterações aqui, legal, gostei de como é que meus elementos estão se comportando. Aí eu olho aqui, eu vou rodar, né? Só que já está rodando. Aí eu desligo. Olha o que vai acontecer com esses valores aqui. Eles voltaram para o valor original que estava antes de eu disparar o play. Ele guarda isso em cache, né? Uma memóriazinha para ele recordar desses valores depois que desligar. Se vocês estiverem com o player com a mesma cor da Unity, a gente não tem uma forma muito fácil de sinalizar para a gente como é que, se ele está em modo play, a menos que eu olhe aqui pro botão, né? Muito miudinho, de repente. E aí os caras que criaram o Unity tiveram a ideia de, quando estiver em modo play, eu poder pintar a minha ideia com uma cor que pelo menos me chame a atenção, né? Ó, tô no modo play. Qualquer número que eu mude aqui, na hora que eu desligar o play, vai voltar como estava antes. Para trocar as cores, isso aqui é mole. Vim aqui em Edit, se eu não estou enganado. Cadê? Preference. De novo. Edit. Preference. Deixa eu dar esse zoom aqui. Aí aqui, ó, eu tenho várias informações. Aqui você vai vir aqui em Color. Aqui, ó. Play Mode Tint. É só trocar aqui a cor. A cor que você colocar aqui vai ser a cor que a IDE vai estar rodando quando tiver em modo play. É uma forma. Eu botei um verdinho aqui que me faz lembrar do CP500. De volta às origens. É uma forma legal de fazer a gente lembrar, né? Então, novamente, querendo trocar a cor, Edit, Preference, Colors. Aqui no Play Mode eu posso vir aqui e trocar a cor para qualquer cor que eu queira. Tem outros modos aqui, até a cor do fundo e tal. Eu prefiro não mexer muito nisso aqui, não. Para mim tá satisfatório. Só o tint eu achei legal. É uma forma de chamar a atenção. Um outro efeito que é bem bacana
Existem outros, né? Os outros componentes, tem um que é bem legal, aquele efeito de corrente, né? Você tem vários elozinhos da corrente, a corrente se mexe de acordo com o movimentar da corrente em si. Você pode colocar um ponto pesado na corrente e aquele movimento todo natural. A gente também tem, eu vou explicar isso para vocês em aulas futuras. Tem um componente aqui que permite, que é o join, né? Ele nos permite, esse cara aqui, ó, é o hand join aqui, ó, 2D. Ele permite que a gente conecte elementos a elementos e permita que eles façam essa conexão como se fossem elos de corrente ou uma corda. É fantástico isso aqui para mim. A gente vai usar isso em exemplos futuros aí. Eu vou mostrar para vocês depois. Só para finalizar essa parte aqui de efeitos, eu vou mostrar para vocês um negócio que é bem legal também. Achei bem interessante. Apaguei essas esferas. Eu vou importar para minha Unity uma imagem que eu criei aqui. Composta de 4 tipos, tá? São 4 imagens aqui. Um background. Eu vou deixar esse background aqui eu quero ele mais para trás. Vou colocar ele na ordem 5, menos 5, aqui negativo, menos 5. Vou botar menos 10, né, para ficar bem distante. Aí eu vou pegar esse outro aqui, vou colocar ele um pouquinho mais aqui na frente. Eu quero fazer uma composição, né, de cena. Esse aqui eu vou dizer que está na posição 9, menos 9. Esse aqui um pouco mais à frente. Aqui na posição menos 8. E esse aqui bem à frente aqui da minha cena. Aqui. Bom, estruturei minha composição aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra cá, pra ficar mais ou menos certinho. Fiz uma composição de cena, né? Ok? Não estou preocupado aqui com a plataforma. Podia colocar ela aqui aparecendo um pouquinho e tal, mas não é esse o ponto aqui que eu quero explicar para vocês, não. Até porque a plataforma está muito clara para essa imagem, né? Deixa ela aqui fora. O que eu quero mostrar para vocês é um efeito que eu achei dos mais bacanas. Um dos mais, né, que impressionou bastante e que, se feito com um pouquinho de de criatividade, se cria efeitos absurdos. Tinha até mais um layer aqui que eu esqueci. Só uma poeirinha, né? Essa poeirinha aqui, ela tá no layer 7. Poeirinha aqui, só um efeitozinho. Então, olha que legal. Criei minha cena aqui, né? Esse efeito aqui, eu achei ele bem bacana e, como eu comentei, né? Ele pode criar realmente efeitos legais na composição de cena. Os sprites, por padrão, quando eles são carregados, percebam que ele não recebe influência da luz. Eu posso colocar um ponto de luz aqui. Vou dar vou gerar um ponto de luz aqui, ó.
Aqui, ponto de luz normal. Girei em ponto de luz. Só que ó, esse ponto de luz aqui, ó, não influencia em absolutamente nada a minha cena. Porque os sprites, por padrão, o tipo de material que eles possuem é um material feito para não sofrer efeito da luz. Simples assim. Cada um desses elementos aqui. Então, e se eu quisesse criar, como tantos jogos que demonstram, né? Tinha uma fase do Mario, acho que era o Mario 2, o Mario do Super Nintendo. Tinha uma fase que era bem escura e tinha só um halo de luz, onde o personagem se deslocava e tal, e o restante ficava escurecido. A gente consegue fazer esse tipo de efeito aqui? Consegue. Tudo que eu vou fazer aqui vai ser: eu escolho o sprite que eu quero que sofra o efeito da luz. O sprite que eu quero é esse aqui, ó. E aí, olha aqui, ó, o material que cada sprite tem, esse aqui, ó, Sprite Default, é um material que não sofre efeito de iluminação. Para eu poder criar um sprite que dê esse efeito, eu vou vir aqui como ele é um material, né? Vou ver aqui na parte do material. Para eu adicionar um material novo que possa fazer com que esse sprite receba a influência da luz, eu venho aqui, né, pastinha materiais, clica com o botão direito, create material. Ele criou um material aqui, vou chamar de sprite luz, sei lá. Não estou muito criativo para nomes agora, não. Esse material aqui, o que é um material? Antes que eu chegue mais para frente. O material nada mais é do que uma propriedade que você aplica a uma superfície para que ela responda à luz. É isso, o material é isso. Então você pode ter materiais que deem a superfícies características mais metálicas, por serem mais brilhosas, refletir mais, ou mais opacas, né, como madeira, que não seja encerada, né, o carpete, por exemplo. Você pode dar capacidade daquele elemento ter rugosidade, né, ter textura, isso aí o material também é que vai dar a característica, coisas translúcidas. Então, um material que é aplicada a uma superfície de qualquer tipo é o que vai dar características daquela superfície, de como a luz, pra gente que está vendo, como a luz reage naquela superfície. É isso que o material faz, tá? Então, como eu tinha comentado, no Sprite tem um material padrão dele, que é um material que ilumina, que é alto, que não recebe influência da luz, né? Quando eu criei um Sprite, um material normal, eu tenho essas opções aqui, ó. Cliquei no material aqui, dei o nome para ele, ó. A cor padrão que ele tem, se está emitindo luz ou não, etc. E aqui, ó, no Rendering Mode, eu vou mudar isso. No Rendering Mode não, desculpa. É aqui no... Cadê? Aqui, ó, no Shader. O tipo de Shader tá padrão. Eu vou mudar o Shader para Sprite, ó, difuso. Que aí, o que vai acontecer? Automaticamente, quando mudei, eu percebo, o padrão tinha uma série de valores aqui, né? Mudei para o tipo difuso. Padrão, Sprite difuso. Olha que ele me dá aqui as opções que eu tenho. As únicas são a própria cor que ele está influenciando. Lembrando que branco é sem influência de cor. O importante aqui é que, uma vez que eu tenho aplicado esse efeito, escolher o sprite que eu quero que receba a influência da luz. Ó, tá aqui, ó, Sprite Default. Clico no novo que eu criei, arrasto para ele. Ó, arrastei, ele já está recebendo influência da luz. E aí, meus caros, olha que legal. Não, isso aqui, isso não é aqui. Estão percebendo a iluminação acendendo já
o meu... Aqui eu posso aumentar a intensidade da luz. Olha aqui, ó. Danado de legal. E ele só está influenciando aquele sprite que eu especifiquei. E aí isso pode ser animado, pode fazer parte do personagem, você pode estar brincando isso aí e criar vários tipos de efeitos muito bacanas, né? A luz pode ter outras cores. Aqui, ó. Posso botar um da minha luz, né? Mais avermelhado, mais esverdeado. Tanto da luz, como no caso do meu efeito, né? Aqui como ele processa, como ele recebe a luz também, ó. E ele vai influenciar a luz, né, diretamente. Então dá para perceber que dá para fazer vários tipos de efeitos de iluminação e tal. Não só, né? Você pode colocar vários pontos de luz também, e aí começa a viagem e acrescentar alguns tipos de nuances que de repente a imagem não tinha, né? E aí, meu cara, é só a imaginação que manda. Ó. E ela tá como se estivesse ofuscada, né? Por trás da cena, desses blocos, essas pilastras mais à frente, e caminhando junto com o centro da cena aqui, né? Sem influenciar o fundo, porque eu não apliquei aquele shader pro fundo. Aí. Não é nada, você já tem efeitos que são bem interessantes para trabalhar com o jogo e enfim, não há limites para esse tipo de recurso, não. Bem bacana, né? Bom, para finalizar o nosso treinamento de hoje, eu vou comentar rapidamente, que é só uma introdução mesmo, então não é para ser nada rebuscado não, sobre os componentes que vão dar o poder de ação aos nossos sprites, etc. Que são os scripts. De uma forma bem simples, tá? Eu vou já de cara aqui fazer uma mudança simples, porque a minha Unity, eu estou usando o Visual Studio. Eu quero que fique igual de vocês. A maior parte das pessoas aí vão estar com, né, o Mono Developing. Eu vou deixar igual para não ter diferença. Vou explicar isso já. Jogo rápido. Vou criar, como sempre faz, né? Criar um pacote, aqui uma pasta chamada script. Scripts. E vou adicionar um script aqui. Para adicionar script, basta botão direito, create. Eu tenho nessa versão da Unity dois tipos de scripts, o C# e o JavaScript. Versões mais antigas da Unity também tinha a linguagem, o script chamado Bo, que era baseado em Python, assim, mas parece que foi descontinuado. Eles deram mais foco para essas duas aqui, JavaScript ou C#. Para aqueles que já são programadores, eu vou seguir a linha do C#, por pura e simples opção, tá? Não tem nenhuma diferença aqui de performance, de
de melhores práticas, o C Sharp e o JavaScript, até porque tem muita gente que é fã de JavaScript. Eu não vou falar mal de JavaScript, não quero comprar essa briga com a comunidade de JavaScript, não. Então, assim, é uma questão de opção. Eu vou seguir a linha de script do C Sharp, por uma conveniência minha. A diferença, ela existe, mas não é tão gritante assim, não. Para aqueles que por algum motivo queiram partir para o JavaScript, podem seguir esses tutoriais. Quando houver alguma divergência, pegar aquela instrução e ir no site da Unity e vai ter lá o exemplozinho de como fazer isso em JavaScript, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessas diferenças, não. Vou comentar aqui alguma coisa, principalmente em relação ao comportamento do C Sharp de uma forma geral, com a Unity, que é uma coisa da Unity com C Sharp. A gente sabe que a Unity faz uma série de coisas mirabolantes por dentro para entender o script, conectar eles aos objetos para fazer coisas. Então tem uns detalhezinhos aí, mas vou comentar. E quando eu ver alguma relação dele com Java, eu também, Java, não JavaScript, né? Java normal, eu vou comentar aqui também. Bom, criei minha pasta, vou criar um script, criei. A primeira coisa aqui que a gente tem que considerar é o seguinte: esse momento aqui, quando você cria o projeto, a Unity te dá a chance de você dar um nome para esse arquivo. Eu vou dar um nome aqui, tá? Meu script. Não precisa colocar extensão. As extensões de C Sharp, tudo com ponto .cs de C Sharp. Mas a gente não precisa colocar a extensão aqui, não. Simplesmente dei um nome. Apliquei o nomezinho, ele já reconhece aqui. Quando eu der 2 cliques nele, ele vai abrir pra gente o Mono Developer, que é uma IDE open source para poder escrever em C Sharp. Não só C Sharp, me parece. Eu só mexo com C Sharp dentro do Mono Developer. Mas depois eu vou mostrar como a gente faz para conectar o Visual Studio na Unity, tá? Por que eu comentei essa paradinha da primeira vez? Porque eu vou criar um outro script aqui, só para mostrar. Ó, ele dá o nome aqui de Behavior C Sharp, é o nome padrão dele, New Behavior C Sharp. Dei um nome. Aí você, depois que você dá o nome, você vê aqui, vou trocar, vou chamar de Meu Script 2. Percebeu? Eu criei, simplesmente fui lá e renomeei. Esse script aqui vai ter problema. Por que ele vai ter problema? Porque como eu renomeei o nome dele aqui, se eu abrir ele lá no Mono Developer, aqui onde tem escrito Public Class, tá o nome do arquivo lá. E eu troquei o nome lá. E o nome de lá tem que bater com o nome da classe. Alguém de C Sharp vai gritar comigo. Mas em .NET, em C Sharp não tem nada disso não. É verdade. Isso aí é só um off-topic, tá? Isso aqui é a única exigência que foge um pouco do que a gente aprende com C Sharp. Para quem é desenvolvedor C Sharp, a gente aprende que o nome do arquivo físico, ele não precisa seguir nenhuma norma em relação ao nome da classe, que é esse cara aqui, que depois eu vou explicar direitinho o que ele é. Então, o nome do arquivo pode ser arquivo 1 e aqui ser blá blá blá. Não importa. Para a Unity, ela precisa que o nome da classe seja o mesmo nome do arquivo, tá? Isso é uma obrigação, uma obrigatoriedade da Unity. Ela pede isso, ok? Só para reforçar aqui o entendimento. Já que desenvolvedores Java aprendem que o nome da classe tem que ser o nome do arquivo, que senão não consegue compilar, etc. Bom, esse carinha aqui, ele é um template pra gente. Simples template, tá? Com algumas informações pertinentes ao que a Unity vai precisar, tanto a configuração, né, vamos dizer assim, são os recursos que a gente vai utilizar
para poder fazer uso de tudo que o C# tem para a gente poder trabalhar. Eu vou entrar em detalhes disso aqui nas próximas aulas, mas entende que tudo que tem using é como um import, né? Para quem conhece um pouquinho de programação, eu tô, vamos dizer assim, eu tô fazendo uso desses recursos, tá? Desses aqui, o mais importante nesse momento é esse aqui, ó, Unity Engine. Todos os recursos da Unity estão sendo importados, vamos dizer assim, para dentro desse esse script, através desse cara daqui. Aqui eu tenho o nome do meu projeto, do meu arquivo, né, que tem que ser igual. E essa aqui já são estruturas da própria Unity, tá? Único exclusivamente de uso da própria Unity. Que eu vou estar comentando com vocês com mais velocidade, mais intensidade já na próxima aula. Mas aqui, só para a gente não ficar no 0 a 0, isso aqui faz parte da estrutura do Game Loop, que a gente vai estar falando também com mais força na aula que vem. O que é um Game Loop? O Game Loop ele não mudou muito desde a época de Odyssey até PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, nada disso. Não mudou muito não. Game Loop é Game Loop. A gente vai ver que é em cima do Game Loop que a gente vai trabalhar, tá? O Start aqui, de cara, ele diz o seguinte: quando esse script iniciar, ele vai rodar isso aqui uma vez, e aqui no Update ele vai ficar processando isso aqui até a gente parar o jogo. Então, só para não ficar, como eu digo, né? A gente sempre, quando fala de script, tem que ter um Hello World, né? Eu vou escrever aqui, ó, debug. Esse IntelliSense aqui também vou explicar, que é bem legal. Conforme a gente vai escrevendo o código, ele já vai sugerindo para a gente opções dentro do que ele pode, né? Dentro do que a gente pode adicionar. Vou escrever aqui, ó, Hello Unity, meu primeiro código em C#. Eu tenho que colocar ponto e vírgula, também vou reforçar isso nas aulas seguintes. Essa informação aqui, ó, tem que ser log com letra maiúscula, não pode ser com letra minúscula. Tem um monte de detalhezinhos aqui, né? Debug também tem que ser dessa forma, senão vai dar erro. Eu vou estar entrando com mais detalhes já na próxima, isso aqui é só uma introdução. Escrevi só isso aqui, ó, e salvei. Tá? Dei um Ctrl C lá, salve. Ctrl S e salvei. Aí, para a gente ver isso funcionando, um script, pura e simplesmente, aqui na aba de projeto não vai fazer nada. Ele nada é a mesma coisa. Eu posso dar play aqui e nada acontece. Nada de interessante, pelo menos. Para que os scripts funcionem, eu preciso vincular esses scripts a alguma coisa. Seja um objeto da cena, a câmera, um sprite de animação, alguma coisa, tá? Isso remete um pouco à programação do Flash, né? Do Flash 8, lá que você tinha que associar os códigos aos move clips. Lembram disso? Quem programou em Flash era um pouco de desespero, né? A Unity, ela segue um pouco essa linha, mas como a gente tem aqui forma fácil a árvore de hierarquia, a gente consegue acessar tanto de hierarquia como os elementos aqui embaixo. A gente tem algumas ferramentas para evitar as bagunças que o Flash 8 permitia fazer, né? Nenhuma linguagem está totalmente isenta da gente fazer lambança, né? A gente faz lambança em qualquer linguagem. Mas aqui, como é que eu associo? Para associar um script, basta clicar no script, ó, que está com o meu debug, aqui no inspect ele mostra o código, não posso editar ele aqui, tá? Só posso ver. Clico e arrasto para o código, para o meu, ou aqui, né? Ou se eu clicar na câmera, eu posso clicar no meu script e arrastar para cá. Ele é um componente como tantos outros, né? Ou vir aqui em adicionar componentes, script, aqui já mostra os scripts que estão válidos para poder adicionar. Vou adicionar o script aqui, adicionei.
e aparece aqui, ó, meu script, o nome do script que eu coloquei. Ele dá uns espaçozinhos aqui, né? Ele usa uma inteligência dele aqui para aqui não tem espaço, aqui ele adicionou só para o texto. Adicionei esse script à câmera. Vou rodar o meu script. Rodei. E aí? Se eu vir aqui no console, ele até mostrou aqui embaixo, né? Aqui no console, olha lá. Hello Unity, meu primeiro código em C#. O console serve para a gente justamente ter saídas de erro, de acerto e tal. Só de curiosidade, é aquele script que eu dei lá, o nome da classe está diferente do nome do script. Vou tentar associar ele à minha câmera. Eu posso adicionar mais de um script para um mesmo objeto. Tá? Não é uma boa prática. Um script por projeto deveria ser o suficiente, mas aqui, ó. O importante é que eu quero mostrar isso aqui, ó. Olha o que está me dizendo. Aí tá a parada, ó. O script aqui não pode ser adicionado, o componente script 1000 script 2, porque o nome da classe não é encontrada. Por que não é encontrada? Porque a Unity usa o nome do arquivo como vínculo internamente para encontrar o ponto do código onde tem as instruções. Como aqui o nome está diferente do nome do arquivo, né? Eu fiz de propósito aqui para a gente ver esse problema, ele deu essa reclamada. Então, cuidado, a gente vai reforçar isso em aulas mais para frente. Mas isso aqui é uma primeira pincelada em cima dos scripts. Tem muita coisa para falar sobre scripts, muita coisa importante e basicamente tudo que a gente pode fazer manipulando aqui manualmente, a gente pode fazer com os scripts automaticamente. A gente vai estar acrescentando muito mais coisa. Só queria mostrar para vocês mesmo esse iniciozinho, e na aula que vem então a gente já vai cair dentro com exemplos práticos de como movimentar sprites, de como usar o Atlas, né, que eu acabei nem comentando aqui do Atlas, já falei de tanta coisa, que é aquela forma de criar. Eu estava mostrando os sprites, né? Imagina animar um gatinho desse aqui, ou aqueles sprites maiores, mas a gente tem uma técnica que a Unity permite que eu possa, como a própria Morrigan, nossa, aqui Firefox, a própria Morrigan aqui, ó, ela meio que já tinha um pouquinho disso, né? Alguns sprites aqui da Morrigan estavam quebradinhos, ó, os bracinhos, efeito do cabelo, tudo meio que cortado, né? Isso aqui é uma forma de a gente trabalhar com Atlas dentro da Unity. Basicamente é poder recortar esses spritezinhos e animar, ao invés de você ter vários desenhos animados, né, cada quadro numa posição diferente, a gente pode compor animações usando esses pedacinhos aqui. Eu vou mostrar isso para vocês também na próxima aula. A gente vai falar de animação, tanto animação usando as técnicas do Sprite Tools, como um primeiro toque de controle de movimentação usando o teclado, usando o mouse, usando o controle, para a gente saber como é que controla elementos na tela. Bom, então é isso, acho que já falei bastante por hoje. Esses sprites todos eu catei na internet, tá? Então, se vocês colocarem em sprite sheets, né? Sheet, acho que é assim, né? Aqui o sprite, aqui. Sprite sheet, a folha de sprite, vocês vão ter aí várias imagens de exemplo. Alguns, se pegar Metal Slug, vão cair para trás aí, que são muitos e muitos desenhos de animação. Mas o Atlas é uma forma de a gente minimizar e facilitar bastante a animação pra gente, que não tá nem com um saco ou com o tempo de criar 1 milhão de desenhos desse, cada um numa posição. A técnica com Atlas vai ser bem legal. Quem brincou
com Flash, quem criou animações em Flash, que fazia aquelas animações com pedacinhos, né? Um bracinho, perna e tal. A Unity dá pra gente uma ferramenta bem parecida. Bom, gente, espero que a aula de hoje tenha sido útil para aumentar o nosso conhecimento daí da ferramenta. E a gente se vê na próxima aula, aí já falando de animação, tanto, né, com os Sprite Tools, né, o Atlas, como usando já codificação e aprendendo realmente mais como é que funcionam os scripts, o que quer dizer aquelas informações. E para quem não conhece nada de programação, eu vou dar uma pincelada mais devagar para a gente entrar no mesmo fluxo aí e estar sincronizado. Valeu, gente? Então, valeu, até a próxima. Fui!